Análise das eleições à Prefeitura de Goiânia. Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E esse é mais um vídeo com a cobertura das eleições municipais 2020. E a cidade que eu falarei hoje é Goiânia, no estado de Goiás. Bom, gente, a disputa de Goiânia, ela chama a atenção pelo fato do atual prefeito da cidade, Iris Rezende, que se elegeu em 2016, ter optado por não tentar uma reeleição. O Iris Rezende tem uma aprovação bastante razoável da sua gestão. Só que ele está com 86 anos e anunciou no dia 24 de agosto que não ia concorrer e ia se aposentar logo em seguida. E ele também não está participando muito da campanha, não está apoiando muito o Maguito, que é o candidato do seu partido, o MDB. O Iris Rezende tem uma longa carreira na política, ele já foi anteriormente prefeito por 4 vezes, foi governador por 2 vezes, senador e ministro. Hoje, é importante a gente ver para analisar a conjuntura, a aprovação da gestão dele está deste jeito. 17% dos eleitores consideram ele ótimo, 32% bom, 36% regular, 5% ruim, 8% péssimo, 1% não sabe ou não respondeu. É, evidentemente, das capitais, uma das melhores aprovações do Brasil. Temos outras, né? Por exemplo, Curitiba, que eu comentei aqui com vocês. De qualquer forma, chama bastante a atenção. A gente vai se guiar aqui para analisar as eleições de Goiânia pela ordem que os candidatos estão elencados nas pesquisas. São vários candidatos, mas eu focarei aqui especialmente nos 3 mais bem posicionados. Os outros não demonstram uma grande chance de vitória e nós estamos aqui no começo da última semana de campanha, então é muito difícil de ter alguma mudança muito pesada nesse cenário daqui em diante. Vocês estão vendo na tela a pesquisa de primeiro turno feita pelo Instituto Ibope. Essa pesquisa do Ibope, ela foi feita com um total de 602 eleitores na cidade de Goiânia, entre os dias 3 e 5 de novembro, e tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, Maguito Vilela do MDB, liderando com folga não, né? Tá garantido no segundo turno com folga. 33%. Embaixo, Vanderlan Cardoso com 26% e depois a delegada Adriana do PT com 14%. Né? O que se destaca aqui é o crescimento do Vanderlan, ele começa com 21 no dia 2 de outubro e ao longo da campanha vai apresentando uma melhora bastante relevante, e do Maguito, perdão, e no caso do Vanderlan você tem ele aí numa certa estagnação, teve um crescimento de 20 a 27, agora cai para 26, está meio estagnado nessa faixa com cerca de 7 pontos percentuais a menos do que o Maguito. A delegada Adriana não tá mal, tá com 14%, né? Estamos falando de uma das capitais que mais votou no Bolsonaro no país. Ela é do PT, de certa forma o debate nacional a prejudica, né? O antipetismo a prejudica. E ela tá aí com 14% em terceiro. Bom, gente, o Maguito Vilela, ele foi internado agora no dia 22 de outubro com Covid-19, né? É impressionante, eu gravo o vídeo falando sobre as eleições municipais e em todos você tem ali, quase todas, um candidato ou outro que tiveram problemas com a Covid-19, que foram internados, alguns ficaram em estado grave, alguns ficaram muito tempo durante a campanha internados, né? O caso do Ceará, por exemplo, se destacou bastante com o Sarto. Ele chegou a ser entubado, ele continua internado, mas já tá melhor, mas chegou a ser entubado, ficou numa situação bastante delicada, tá? Político tradicional, e esse é o perfil dessas eleições em Goiânia. Políticos tradicionais estão indo muito bem. Foi deputado federal constituinte no início dos anos 90 e governou já Goiás entre 95 e 98. Foi eleito senador em 98, ocupou a cadeira no Senado até o ano de 2006, cumprindo seu mandato de 8 anos, certo? Em 2008 foi eleito prefeito de Aparecida de Goiânia, em 2012 foi reeleito. Apesar dele ser do partido do Iris Rezende, como eu falei, o Iris Rezende não está participando muito dessa campanha. Então nem sequer gravou vídeo de apoio. Alguns dizem até que o Iris não apoia de verdade o Maguito, né? Não pode dizer que não apoia porque é do mesmo partido, mas não tem nenhuma força de vontade. Não ficou claro até que ponto isso se dá porque ele tá cansado mesmo, tá se aposentando e quer se livrar de tudo logo, ou então porque realmente não é o candidato ideal na visão dele. Certo? Em seguida, o Vanderlan Cardoso, PSD, 26%.
Vanderlan, em 2004, se candidatou à prefeitura de Senador Canedo. Foi eleito com mais de 57% dos votos. Foi reeleito em 2008 com 80% dos votos. Em 2016, se candidatou à prefeitura de Goiânia, já foi derrotado pelo próprio Iris Rezende no segundo turno, mas não tem nenhuma relação ruim com o Iris Rezende. 18, foi eleito senador pelo estado de Goiás. O Vanderlan vem sendo atacado cada vez com mais força pelo Maguito, mas também pela Adriana. Um dos principais motivos de ataque, gente, foi uma divulgação de um áudio pelo site O Antagonista, em que o Vanderlan defende o senador Chico Rodrigues, que foi pego com dinheiro entre as nádegas e tudo isso. Ele mandou um áudio num grupo de senadores dizendo que foi uma afronta do ministro Luiz Roberto Barroso e defendendo o Chico Rodrigues, dizendo que ele tem uma história e tudo mais. Evidentemente, a história do dinheiro pegou muito mal, né? E aí, os candidatos rivais estão atacando bastante ele. O Maguito, porque já tá num trabalho aí de se moldar no segundo turno, já tá interessado em enfraquecer o Vanderlan, aproveitar esse tempo, é uma campanha muito curta de segundo turno, vai durar aí pouquíssimos dias, então ele já tá se antecipando. E a Adriana, porque talvez tenha alguma esperança de tirar a vaga do Vanderlan e conseguir disputar com o Maguito. Mesmo que não tenha muita chance de vitória indo com o Maguito para o segundo turno, e a gente vai ver as pesquisas de segundo turno. Mas chamou a atenção essa história do Vanderlan, porque a todo momento ele se coloca como um grande defensor da Operação Lava Jato e tudo isso. E aqui ele bateu de frente. Ele tem um apoio importantíssimo, ele é apoiado pelo governador eleito em 2018 no estado de Goiás, Ronaldo Caiado, tá? Não é aquele apoio, mas é um apoio discreto, mas verdadeiro, né? O Caiado deu declarações dizendo que o apoia, tudo bem? Falando então da delegada Adriana, ela é filha do professor e ex-prefeito de Goiânia, Darcy Accorsi, certo? A campanha dela estava completamente focada em plano de governo, em propostas, e ela deu essa guinada em atacar principalmente o Vanderlan. Até porque é complicado atacar o Maguito, né, com ele estando internado no hospital e ficou em estado grave. Inclusive, o Vanderlan vem tendo dificuldade de se defender, porque você tem que moldar muito bem o tom do seu discurso. Porra, eu vou defender o Maguito, mas ao mesmo tempo, o cara tá muito mal, isso pode ser entendido aqui como eu massacrando um doente. Então tem que fazer isso com muita calma, ele acaba tendo algum desgaste em sentido disso, certo? E a delegada Adriana, existe uma dúvida, assim, a gente pode colocar duas questões ligadas a os ataques cada vez mais constantes. Ela não ataca o Maguito, tá? Os focos dos ataques são no Vanderlan. Tudo bem? Não sei se eu falei isso corretamente. Os focos dos ataques são no Vanderlan. Ela não atacar o Maguito talvez se dê porque ela sente que não vale a pena, ele já tá garantido no segundo turno e meu objetivo é basicamente conseguir a vaga de segundo turno. Ou então, ela sabendo que não vai conseguir a vaga de segundo turno, que eu acho muito difícil dela conseguir, ela já tá ensaiando uma aliança com o Maguito, certo? Não vai atacar muito agora, porque tá tudo meio desenhado, eu me uno a ele no segundo turno contra o Vanderlan. Essa é uma possibilidade muito forte, acho muito mais provável isso do que uma questão basicamente tática de evitar de não achar que vai conseguir ir pro segundo e vai focar todo o alvo no Vanderlan, tá legal? Sem contar o fator não ataque o Maguito, porque o Maguito está doente. Isso é presente e não tá incorreto também, é uma questão bastante discutível. E aí, só pra demarcar aqui, os outros candidatos, tá? Elias Vaz tem 4%, Alisson Lima tem 3%, Major Araújo com 3%, doutora Cristina Lopes com 3%, Gustavo Gaia do Democracia Cristã com 3%, Manu Jacob do PSOL com 1%, Virmão de Scruvinel do Cidadania com 0%, Samuel Almeida com 0%, Fábio Júnior com 0% e Cristiano Cunha com 0%. Thales Barreto também com 0%, tem muito candidato. Brancos e nulos 6%, muito pouco de brancos e nulos, isso vem me chamando a atenção não só em Goiânia, mas em outras capitais do país. Não sabe ou não responderam 3%. Quem tá com 0 foi pelo menos citado. O Antônio Vieira Neto do PCB e o Vinícius Gomes do PCO não foram citados por nenhum dos 602 entrevistados. Lembrando só a margem de erro de 4 pontos para mais ou para menos. Gente, uma curiosidade aqui, tá? Como que tá se desenhando a intenção de voto para cada candidato baseada na aprovação do Iris Rezende prefeito.
Por exemplo, aqui o Vanderlan Cardoso. Vamos pro Maguito primeiro, que tá na liderança. No total, o Maguito tem 33% na pesquisa estimulada. Entre os que consideram a administração do Iris ótima e boa, ele tá com 44%. Entre os que consideram regular, 26%. Entre quem considera ruim péssimo, 15%. Ou seja, o Maguito se destaca um pouco mais entre quem aprova a administração do Iris Rezende. É do mesmo partido, utiliza o nome do Iris, apesar do Iris não ter gravado depoimento nem nada, pegaram um depoimento antigo dele e colocaram, certo? Elogiando o Maguito. Então, ele tem essa tendência de ser um pouco visto pelo eleitorado, na minha visão, como sucessor. O Vanderlan, em seguida, que tem 26%, esses 26% estão distribuídos entre quem aprova e desaprova o prefeito, tá? Tem 25% entre quem considera ótimo bom, 28% entre quem considera regular e 24% entre quem considera a gestão do Iris ruim, péssima, que são poucas pessoas, é bom deixar isso claro. Só 78 dos 602 entrevistados, certo? No caso da delegada Patrícia, ela tem 10% de ótimo bom entre quem aprova o Iris, 8% de regular, 15% de ruim péssimo. Também se mantém constante. Tá legal? Tem outras coisas que é interessante a gente observar. Primeiro, rejeição, tá? Vocês estão vendo aí na tela agora o gráfico de rejeição dos candidatos. Você tem aqui os 3 mais rejeitados. O Major Araújo, do PSL, chama a atenção essa rejeição de 25%. Ele é o candidato bolsonarista em Goiânia. Repito, cidade que votou em peso no Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Mas não tá nada bem. Seguida pela delegada Adriana. Eu coloco muito disso no antipetismo, tá? Os 19% que ela tem. E depois, só depois, o Maguito com 16%. E o Maguito conseguiu derrubar a sua rejeição desde o dia 2 de outubro, certo? Derrubou do dia 2 ao dia 21, diminuiu ela em 7% e manteve baixo. 2 fatores, tá? Tempo de TV, ele consegue se demonstrar, ele se mostra positivamente, porque ele tem bastante tempo de TV. Do outro lado, o fato de que ele não é um alvo constante de ataques pela situação delicada que ele ficou de saúde, e também essa situação cria uma solidariedade por parte das pessoas. Notem que quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o Maguito está liderando porque ele teve Covid-19, de forma alguma. Eu estou dizendo que a forma como os outros candidatos ficam mais mansos num contexto como esse, que é uma decisão correta, ajuda a manter uma taxa de rejeição alta. O Maguito já estaria na liderança mesmo sem ter tido Covid, já não estava mal antes, tá? O pessoal de Goiânia pode dar essa opinião aqui embaixo, seria bastante interessante. Seguindo a segunda leva aqui de rejeição, Elias Vaz, do PSB, 18, 14, manteve 14. Vanderlan, então, que nos interessa, foi de 9 para 11 para 16. Então, a reprovação do Vanderlan aumenta muito, especificamente do dia 21 ao dia 5. Foi pouco depois do dia 21 que o antagonista divulgou o áudio dele defendendo Chico Rodrigues e que ele virou alvo preferencial de ataque do Maguito e também da delegada Adriana. Tá explicado. Certo, gente? Bom, vamos direto já para a espontânea. E aqui é muito interessante. A pesquisa estimulada, que é a que a gente expõe primeiro, ela é a pesquisa em que o entrevistado escolhe num círculo qual é o candidato que ele quer votar. Qual desses você quer? Você põe num círculo porque se você põe em ordem, isso pode influenciar a decisão do cara. Na espontânea, você só vira e fala quem que você vai votar. O cara pode até falar que vai votar em alguém que não é candidato. Certo? O que chama atenção na espontânea é que o Maguito tá com 27%. Ele tem 33% na estimulada. É uma diferença muito pequena, 6%. No geral, a espontânea tá bem mais devagar em outras capitais. Você vê aí o cara bem na estimulada, na espontânea tá mal. Isso demonstra, em certa medida, as pessoas pouco antenadas no processo eleitoral. E isso é mais grave com candidatos mais desconhecidos no geral, não necessariamente. Tá muito parecido. Mesma coisa com o Vanderlan, tem 21% na espontânea. Tem 26% na estimulada, 5% a menos, não é muito menos. A delegada Adriana também, 9% na espontânea, 14% na estimulada. Todos mantêm a mesma distância de intenções de voto na espontânea e um valor muito pouco menor do que tem na estimulada. Chama atenção, na minha visão, demonstra que ou por serem nomes clássicos da política de Goiânia, ou então porque há realmente uma população mais focada no processo eleitoral, você tem esse tipo de acontecimento. Também é fruto de uma coisa das pessoas estarem um pouco mais decididas. Certo, gente? Bom, vamos a cenários de segundo turno. Eu dou meus palpites, né? Dou uns muito ousados, que a chance de errar é gigante, mas não vai ser o que eu vou fazer em Goiânia, tá? Goiânia, pra mim, o negócio tá muito claro. Segundo turno entre Maguito e Vanderlan.
Maguito e Vanderlan vão pro segundo turno, a Adriana não tem chance, ela tem rejeição que o Maguito e o Vanderlan não tem, e o Vanderlan não tem vantagem suficiente nem de perto para ganhar em primeiro turno. Vai ter segundo turno, Vanderlan e Maguito, tá? Muito difícil de ter alguma reviravolta surpreendente. Tudo bem? Nas simulações de segundo turno, vamos primeiro para as duas que tem a Adriana. Bem rápido, porque eu acho impossível. Maguito e Adriana. Possível é forte, vai. Acho difícil. Maguito tem 53% e a delegada Adriana 31%. Ganha forte da delegada Adriana. Diferença de 22%. 11% de branco e nulo. Também não é muito não para segundo turno simulação. Na simulação entre Adriana e Vanderlan, essa quase impossível, só se acontecer uma coisa terrível. 47% para o Vanderlan, 36% para delegada Adriana. 11% de vantagem para o Vanderlan. Fica mais acirrado. Também muito pouco branco e nulo. 11%. Tá? Levando em consideração que tanto o Vanderlan quanto a delegada Adriana são entre os que têm mais rejeição na disputa. E agora onde interessa mais, Maguito e Vanderlan. Maguito 45%, Vanderlan 40%, brancos e nulos 11%. É muito leve a vantagem do Maguito diante do Vanderlan. Eu ainda acho que ele ganha com facilidade no segundo turno, dando meu palpite de segundo turno, porque ele provavelmente contará com o apoio da delegada Patrícia. Não tem entraves para isso, a aliança tradicional PT-MDB. Acho que vai haver um cuidado com isso também, para migrar o eleitorado da delegada, mas não migrar a rejeição dela, não migrar aí o antipetismo para ela. O Vanderlan tá numa situação bastante delicada, e quando você pega a pessoa de perfil, exatamente, né? Perfil político, história política, é muito parecido os dois. São políticos tradicionais, com experiência no legislativo. Vanderlan, bastante também, mais ainda. Então, acho muito difícil, mas ainda não, né? De igual para igual. Então, acho muito difícil de ter alguma reviravolta. Eu acho que se consolida uma vitória do Maguito. Não ganha com larga vantagem, mas vai ali com um certo conforto. Tudo bem, gente? Considero uma das mais previsíveis que eu fiz até agora. Não é a mais previsível porque eu peguei já Curitiba, que vai dar Greca no primeiro turno. Tem muito difícil de dar errado. Mas, de qualquer forma, há um grau mínimo de imprevisibilidade que está concentrado na segunda fase da disputa, mas ela é muito curta para acontecer qualquer coisa. O negócio da pandemia encurtou bastante, tá? Espero que tenha ficado claro. Se você é de Goiânia e eu falei muita abobrinha, mas eu estudei bem, tá? Besteira mesmo eu não falei. Pode não concordar comigo, mas tecnicamente tudo certo. Comente aqui embaixo, se você concorda com tudo, comente aqui embaixo. É muito importante que vocês comentem, mesmo quem não é de Goiânia, pra colaborar com o canal. Grande abraço, gente. A qualquer momento eu estou de volta com mais informações e atualizações das eleições municipais em todas as capitais do país.